Saudações terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje na nossa quinta aula do nível Universo 1, que é a aula sobre as forças do universo. Tá? Se estamos conhecendo um pouco a estrutura do universo, vamos parar um pouco aqui para falar sobre as forças que regem o universo, as forças fundamentais. E a primeira dela, a gente não poderia falar da gravidade. Tá? E antes de falar da gravidade, queria fazer aqui uma muito breve homenagem a algumas celebridades que marcaram a nossa humanidade, marcaram a nossa ciência, tá? E todos eles trouxeram conceitos novos a respeito da gravidade. Primeiro Aristóteles. Aristóteles, um grego fantástico, onde ele falava que a gravidade, ele colocava que todos os corpos tendiam a voltar ao seu local original e que aqui na Terra seria o centro da Terra. Então tudo tenderia a ir ao centro da Terra. Então ele naquela época, olha o período aí, 384 ele nasceu antes de Cristo. E já estavam filosofando, né, buscando um conceito a respeito dessa força que a gente enxerga. Joga uma coisa para cima, ela cai no chão, né? E aí veio esse carinha aí na Itália, chamado Giordano Bruno, esse grande cientista, filósofo, que morreu queimado na Inquisição, porque foi um cara, ó, essa frase está em cima, fala a respeito dele. Um dos pontos-chave de sua cosmologia é a tese do universo infinito e povoado por uma infinidade de estrelas, como o Sol, e por outros planetas, nos quais, assim como na Terra, existiria vida inteligente. Gente, esse conceito, para alguém que nasceu em 1548, é de uma genialidade absurda. Então ele já estava lidando com o infinito. Coisa que até hoje o movimento científico, as pessoas de modo geral, têm dificuldade de lidar com esse conceito de infinito. Então ele já estava trazendo esse conceito e já estava lidando de uma maneira muito ampla. E, infelizmente, a Inquisição fez ele falecer aí em 1600. Outro monstro aí da ciência, o Galileu Galilei, que trouxe, além de tudo, a metodologia científica e diversas descobertas com pêndulo, várias coisas que abriram campo para o próximo monstro aí, que realmente foi o pai da gravitação. Então esse italiano também, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, trouxe uma revolução, muitos conceitos para a ciência e preparou caminho para esse cara. Esse é monstro, velho. Esse inglês aí, velho. Todo mundo todo mundo de alguma forma tem que agradecer uma vez na vida esse cara pelo conhecimento que ele trouxe para as ciências, na verdade. O cara era um fenômeno e já que estamos falando aqui de gravidade, todo mundo conhece a historinha da maçã, caiu na cabeça dele, aquela coisa toda. E ele foi o pai da gravitação, da lei da gravitação universal, que definiu fórmulas, que mostrou a relação entre a distância e a massa e a força, a distância e a massa entre dois corpos aí no universo. Então Isaac Newton foi um verdadeiro fenômeno aí da nossa humanidade na ciência. E por último, mais recente, temos aí uma referência do alemão Albert Einstein, que pegou as fórmulas aí de Isaac Newton e deu uma ajustada, o que a gente chama de teoria da relatividade geral. Então ele colocou alguns parâmetros a mais, ou um parâmetro a mais, na lei da gravitação. E recentemente, o que um senhor falou há 100 anos atrás, nossa ciência agora está começando com novos experimentos a identificar comportamentos até bizarros para a época, mas que ele já colocava, como as ondas gravitacionais, ou seja, a gravidade já começa a modificar, de ser uma coisa constante, uma coisa que oscila, e eu acho que estamos no início de uma nova revolução a respeito do que seja essa força. Então fica aqui minha homenagem simplória, mas sincera a todas essas grandes mentes aí que modificaram a nossa ciência, nossa maneira de enxergar o universo, a vida. E falando sobre gravidade, que é justamente essa força entre as massas, tá? Entre planetas, entre planeta com estrela, entre tudo e tudo, entre você e o planeta. Então, o que é a gravidade? É uma força elementar decorrente da curvatura espaço-tempo. Agora, gente, é o seguinte. Muito estudo está sendo feito, muitos experimentos já identificaram, por exemplo, essa curvatura do espaço-tempo. Viram uma certa imagem de telescópio, umas manchas ao redor de uma grande estrela, tá? E essas manchas claras, eles não entenderam o que era. Até
que através de outros telescópios, enfim, outros experimentos, não sei precisar, eles viram que essas manchas eram uma imagem que estava atrás dessa estrela de uma galáxia. Então a luz, quando veio por trás dessa estrela, certo? Ela sofreu uma leve curvatura. E essa curvatura que foi registrada nessa foto. Então, alguns experimentos mostraram, olha, realmente há uma curvatura do espaço-tempo. Devido à gravidade ou a gravidade devido a essa curvatura. Uma coisa que não é muito clara é você explicar exatamente o que é gravidade. E isso a ciência tem uma dificuldade muito grande porque isso envolve entender talvez até o próprio universo como um todo. Então sabemos que as massas exercem uma força de atração. Agora, por que a massa atrai a outra massa? Eu não sei te explicar. Não sei se a ciência acadêmica atual sabe. Certamente existe muito conceito em cima. Mas o que sabemos é que atrai. Tá? Atrai e possivelmente deforma o espaço-tempo porque experimentos estão mostrando. Mas ainda temos trazemos a experimentação para as premissas científicas. Aí, por exemplo, aí nessa maçãzinha aí tem a fórmula da gravitação de Newton, que Einstein já foi atualizando e outros já estão atualizando também essas fórmulas, mas vai chegar um momento que a gente vê um experimento novo que gera uma crise, uma anomalia, né, nesse paradigma e ele precisa ser atualizado. E assim vive a ciência, tá? Então, falando sobre gravidade, sabemos que ela existe e temos já um grande modelo matemático que simula e dá condições, por exemplo, de lançarmos uma sonda e fotografar Plutão, uma sonda que já estão além do sistema solar, e isso tudo graças a esses modelos matemáticos. Próxima força eletromagnética, tá? Vou aí ler esse conceito com vocês. Eletromagnetismo é a força que atua entre partículas carregadas. Estas incluem força eletrostática, atuando entre cargas em repouso, e o efeito combinado das forças elétrica e magnética entre cargas em movimento relativo. Gente, todo mundo já brincou de ímã, né? Eu nem trouxe aqui o ímã para mostrar. Mas vocês já colocaram a mesma polaridade? Outra coisa, como é que você faz para enxergar a polaridade? Tem aquele experimento de escola, né? Você joga em malha de ferro, né? Ferro em pó, num papel, e aí embaixo você coloca o ímã. Você vai ver que o ferro ele vai se acomodar justamente nas linhas de força desse campo magnético do ímã. E você vai ver que há o desenho de dois polos, um polo norte e um polo sul, né? Um polo positivo e um polo negativo magnético aí, dessas linhas de força. E ao mesmo tempo, quando você pega dois ímãs e tenta encostar polos iguais, você vai ver que há uma repulsão muito forte. Dependendo da força do ímã, você não consegue encostar por nada. E você vê que tem no invisível um formato. Você sente a forma. É um negócio incrível. Do mesmo tempo que polaridades contrárias, a atração é fortíssima. E tem ímã que você não consegue com as mãos separar, de tão forte que são. Tá? Então, são forças, o magnetismo e todas a decorrente do magnetismo, as forças elétricas, como por exemplo um raio, e aqui a gente vai ver agora depois de eu citar esses dois senhores, um raio, por que esse computador, por que essa câmera funciona? Devido à eletricidade, ou seja, toda essa energia fluindo aí através desses cabos e fornecendo energia para todas as residências, para tudo. Então essa força, a força eletromagnética, ela compõe, por exemplo, reações químicas, os saltos de elétrons, para quem lembra na física de escola, né? O elétron está numa órbita, numa camada no átomo, quando ele salta, quando ele absorve energia, ele salta, quando ele absorve energia, ele salta de camada de valência. E quando ele perde energia, normalmente liberando energia na forma de luz, de fóton, ele vai para uma órbita mais baixa. Então toda essa energia, toda essa força, como fenômenos elétricos, magnéticos, como a gente colocou, provém dessa força fundamental matriz chamada força eletromagnética. E esses dois senhores aí são outros dois monstros da ciência, dois gênios. O Maxwell, que gerou equações para abordar campos elétricos, campos magnéticos, de uma maneira utilizada até hoje. E o Nikola Tesla, que está sendo bem falado ultimamente, que é outro monstro, outro gênio, e bem falado não só pela genialidade dele, mas pelo o que o comércio
fez com esse gênio? Né? Apagaram esse gênio da humanidade puramente por interesse comercial, né, senhor Thomas Edison? Eu nem fiz questão, nem faço muita questão de citá-lo por isso. Tá? Então hoje, se naquela época Tesla tivesse sido reconhecido e tivesse sido estudado de uma maneira mais primorosa, eu acredito que a nossa evolução tecnológica hoje estaria muito à frente, tá? Então aí embaixo também há outras referências à força eletromagnética, como por exemplo aí um eletroímã mostrando ali malha de ferro formando as linhas de força. O planeta Terra ele tem um campo eletromagnético que nos protege da radiação solar, da radiação cósmica. E aí embaixo, por exemplo, um espectro eletromagnético. Então dentro do espectro de ondas eletromagnéticas tem um espectro de rádio, micro-ondas, infravermelho, aí no meio amarelinho aí é o que a gente enxerga, é a luz visível, tem ultravioleta, raio-x, raio gama e por aí vai. Tá? Então vamos seguir agora, já estamos na segunda força do universo, vamos para a próxima, que seria a força nuclear forte, que é a força responsável pela coesão e estabilidade do núcleo atômico. Gente, já falamos um pouco até dessas forças em uma aula passada, mas vamos agora trabalhar um pouco mais. Vimos que no nosso modelo atômico, o núcleo ele é formado por partículas bem grandes proporcionalmente às outras partículas que não estão no núcleo, que são os elétrons, tá? Os elétrons eles são muito pequenos, muito mesmo em relação aos prótons e os nêutrons e o núcleo em si como um todo, né? Só que os prótons eles são carregados positivamente, tá? E os nêutrons não. Os nêutrons, o nome já induz, né? São nêutrons. A questão é, como aí vocês podem ver na imagem, prótons com carga elétrica positiva, e a gente sabe que os positivo há uma repulsão, né? Como mostra no outro diagrama aí. Negativo com positivo, aí sim, há uma atração muito forte. Mas como é? Isso gerou um impasse por quê? Porque estudando as forças eletromagnéticas, vimos que há uma repulsão entre cargas positivas. Mas estudando o núcleo atômico, vimos que eles estão em equilíbrio. Senão, haveria um colapso de toda a matéria que existe, tá? Então, eles deduziram o seguinte: para esses prótons de carga positiva estarem juntos, naturalmente deve existir uma força de repulsão entre eles eletromagnética, mas para eles estarem juntos, significa que existe uma força muito mais forte abraçando, mantendo os dois coesos. Então essa força vai se chamar força forte. É simples assim. Não? E claro que isso provém aí de diversos estudos, diversas teorias, inclusive não abordando mais entre prótons, mas entre quarks que estão dentro dos prótons, que são superpartículas. Enfim, a coisa começa a complexar em um nível bem alto, tá? Mas uma maneira didática é basicamente isso. Então é uma força que mantém coeso um núcleo atômico. E aí, como por exemplo, nós temos a fusão nuclear, ou seja, você pegar elementos e fundir os núcleos gerando energia, que é o que estão buscando, né, gerar energia através de fusão nuclear. E temos as bombas termonucleares, enfim, alguns processos aí em estrelas que a gente vê isso acontecer. E a força forte é cerca de 100 vezes maior que a força eletromagnética. Claro, justamente é uma força em um raio que atua normalmente no raio do átomo ali e que é muito forte ao ponto de superar a força eletromagnética de repulsão entre as cargas iguais do núcleo. E daí a ciência, o movimento científico, adotou como a força, convencionou como força nuclear forte, essa força que mantém unido o núcleo atômico. E é o seguinte, apesar do núcleo atômico estar unido, tem partículas, tem elementos, são matérias radioativas, que elas expulsam subpartículas atômicas, emanam radiação. E aí com isso vem outro problema, peraí. A gente já tinha um problema porque cargas iguais estavam unidas no núcleo atômico, e aí gerou um problema que tivemos que convencionar que existe uma força forte ligando eles. Agora, tem elementos que estão emitindo partículas subatômicas de dentro do núcleo, complicou. Porque se fosse só forte, isso não poderia acontecer. E se isso acontece, deve existir uma força não tão forte quanto essa, mas ao ponto suficiente de poder emanar algumas partículas, alguns elétrons, pósitrons, algumas subpartículas atômicas desse núcleo. Então ela não é tão forte,
Então deve existir uma força aí não tão forte, ou seja, uma força mais fraca que faz isso. Então convencionou-se que existe uma força nuclear fraca. E que a força nuclear fraca causa degradação radioativa de certos núcleos atômicos. E pensa-se que se trata de uma versão nova de uma força eletromagnética, né? Então, são duas forças, essa força nuclear forte e a fraca, são forças em cima de convenções para assumirem paradigmas de realidades que a gente observa. A radiação a gente observa, a fusão nuclear, entre outras coisas, a gente também observa. Então, para explicar, convencionou-se, geraram-se teorias, modelos e toda uma ciência em volta disso, tá? Então, a força fraca, por exemplo, ela cria o decaimento radioativo. Por exemplo, existem elementos que eles vão emanando, certo? Partículas subatômicas, de uma maneira meio que constante. Então você consegue prever, por daqui a 100 anos, né, nesse decaimento, como vai estar esse elemento. E aí existem alguns experimentos, como por exemplo o carbono 14, que ele vai decaindo radioativamente e, após tanto tempo, ele está em uma certa configuração. E aí você, analisando a configuração desse elemento hoje, você pode prever a idade dele. Tá? Isso é um grosso modo falando. E exemplos de força nuclear fraca a gente pode ver na fissão, na quebra do núcleo atômico, que são no princípio das bombas atômicas, né, que causam esse estrago aí bem grande. E a própria radiação, como foi dita, né, que é a expulsão, como é esse diagrama branquinho aqui no canto, de elementos, de elétrons, enfim, de dentro do núcleo atômico. E agora é o seguinte, a gente vai daqui a pouquinho finalizar um novo conceito sobre as forças, mas vamos falar agora sobre um probleminha chamado sistemas isolados. Probleminha ou não, isso depende. O que é um sistema isolado? Tá? Vou ler aqui com vocês. Um sistema isolado, em física e química, é um sistema que não troca nem matéria nem energia com o ambiente, sendo delimitado por uma fronteira completamente restritiva à troca de matéria, à variação de volume e ao calor. Então, o que é um sistema fechado? Um sistema que está totalmente isolado do universo. E aí, qual é o nosso problema prático? Isso serve para você lidar com experimentos. Isso é muito útil na nossa ciência, na nossa física, na nossa química, para entender certos comportamentos e lidar com certas experimentações. Mas, de um modo mais refinado, um modo mais universal falando, não existe sistema isolado. Não existe nada isolado do tudo. Tudo está conectado, tudo está ligando, tudo está trocando energia, matéria de alguma forma está conectado. Então, para a gente levar isso para explicações universais, a gente não pode lidar com sistemas isolados. E a gente vai ver mais para frente por quê. E aí o que é que acontece? Olha no diagrama embaixo aí. O sistema aberto ele está trocando informação, energia, matéria com meio. O sistema fechado, ele não troca matéria, tá? Mas ele pode trocar energia. E no sistema isolado, ele não troca nem matéria nem energia, nada. Então, o sistema fechado já não existe, isolado pior ainda, tá? Mas isso de uma maneira didática, conceitual, para lidar com problemas de bancada e para a nossa ciência é uma coisa muito útil. E vamos colocar aqui um outro probleminha, tá? Hoje nós temos a nossa física quântica, que estuda essas interações, forças, esses comportamentos subatômicos, intratômicos, e temos a cosmologia, que é aquele estudo de grandes massas, grandes corpos celestes, grandes astros e o comportamento dos astros aí no nosso espaço, tá? E hoje em dia é uma briga muito grande entre eles, porque os teoremas, as teorias, os modelos matemáticos para comportamento dentro de um átomo não se aplicam a comportamentos de grandes estrelas, planetas, sistemas de grandes massas. Então há uma certa dualidade. Aqui você precisa encarar as coisas de uma forma, aqui você precisa encarar de outra. E o que alguns cientistas propõem é tentar acabar com essa briga. O próprio Einstein, entre outros, eles trabalharam a vida toda tentando encontrar uma unificação, onde do mais micro que a gente pode conceber, ao macro dos macros, enxergar essa dinâmica. Porque isso instintivamente, naturalmente, até mesmo com aqueles exemplos que mostramos nas aulas passadas, a gente sente que existe, que tudo está conectado. Porque o grande, um planeta, uma estrela, um cometa, sei lá o que for, um asteroide, tudo isso é feito de átomos, é feito das partículas micro,
Então isso é um conglomerado gigantesco de partículas micro. Então tudo está sendo feito do mesmo elemento que eu poderia considerar um elemento fundamental chamado energia, tá? Mas em escalas muito distintas. Então, seguindo aquela ideia da boneca russa, qual seria esse modelo que a gente poderia chegar a unificar pronto? Em cima desse modelo, esperamos isso, esperamos aquilo aqui no micro, no macro, ele vai poder simular, gerar esse modelo. Isso é o que estão tentando fazer. E existe um processo chamado renormalização, que é um conjunto de técnicas utilizadas para eliminar os infinitos que aparecem em alguns cálculos de teoria quântica de campos. Gente, esse é o nosso grande problema. O ser humano ele não consegue lidar com o infinito. Então, se alguma coisa tende a infinito ou deu como um infinito, não pode. Então, muitas vezes é desprezado, é renormalizado para que a gente tenha uma coisa mais palpável, mais mensurável, porque infinito é uma coisa muito surreal. Infinitamente pequeno ou infinitamente grande. E a renormalização ela é distinta da outra técnica para controlar os infinitos, que é a regularização. Que a regularização ela assume a existência de uma nova física desconhecida em novas escalas. Então, por exemplo, você vê aí embaixo, ó, duas físicas, a quântica e a cosmológica, para trabalharem em escalas diferentes. Então, unir isso tudo, você precisa, certamente, ó, aí já está dando uma dica, você vai ter que lidar com um conceito que é o que está fazendo separar tudo, que é o próprio infinito. Olha aí, ó, chegou o danado. E, gente, não é fácil lidar com o infinito, porque a gente vai querer saber o início e o fim disso. E infinito, o nome já diz, não tem fim, não tem início, é quase impossível a gente conceber essa ideia. Mas o universo tem demonstrado para a gente cada vez mais que o caminho é por aí. E agora eu faço uma nova proposta, seguindo algumas mentes aí que estão inovando, que é o seguinte: apresentamos 4 forças que regem todo o universo, tá? Mas vocês viram que a gravidade e a força eletromagnética está explicando muita coisa e que a força fraca, nuclear fraca e a nuclear forte é uma convenção de explicar um comportamento atômico, talvez por não compreendermos exatamente o modelo atômico. E o que algumas pessoas estão fazendo para unir, apaziguar essas físicas do micro ao macro, é justamente a gente trabalhar com 2 forças primordiais, e que não são desconhecidas da gente, mas sim como forças gravitacionais e as forças eletromagnéticas. Agora isso você jogando para as escalas micro ao macro. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas no átomo os orbitais são definidos, tal. Esses conceitos é que estão sendo trabalhados agora para a gente poder usar uma gravitação que vai definir um raio de um próton a um raio de um buraco negro, de um quasar, do que for. E aí novas propostas estão sendo recentemente trabalhadas e esperamos pegar esse material para apresentar para vocês nas aulas posteriores do próximo nível do universo, tá? Então, basicamente, se você pensar a grosso modo, tá, gente? Em um sistema solar, em um arranjo orbital, você, de acordo com a gravidade e suas forças eletromagnéticas atuando, um exemplo, em estrela, tem a sua gravidade e tem sua força eletromagnética, tá? Empurrando. O próprio Einstein, na teoria da relatividade geral, ele viu o seguinte, poxa, pela teoria da gravidade, todas as galáxias, apesar da expansão do Big Bang, elas iam começar a se atrair e uma ia começar a colapsar na outra. Mas isso não está acontecendo. Então o que ele acredita é que além dessa expansão do Big Bang, existe uma outra força empurrando as galáxias. E isso é que eles ainda está muito recente sendo estudado para tentar entender essa dinâmica. Mas vamos ver que podemos pensar em gravidade, em forças eletromagnéticas, como forças contrárias, uma de expansão, outra de contração. A gravidade ela sempre converge para o centro dos corpos. O eletromagnetismo é o contrário, tá? Ele emana, tá? Por mais que ele volte para o centro. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Que é o seguinte: quando falamos em universo, falamos em Big Bang, pensamos que em expansão. E lembra sobre essa imagenzinha que eu coloquei do rapaz soprando a bexiga? A bexiga sozinha é um sistema isolado. É um sistema isolado, porque você não está considerando que está conectado com o resto. A bexiga simplesmente está crescendo, tá? Mas como sabemos que no universo tudo está conectado, nós temos que inserir na equação esse carinha aí soprando. Então,
Para o universo se expandir, o pulmão, lembra que a gente falou? O pulmão do menino tem a se contrair, tem que se contrair para esse ar, essa matéria, essa energia ir para dentro do balão. Da mesma forma como que se ele sugar essa bexiga, a bexiga vai diminuir e o pulmão vai inflar, vai aumentar. E aí você consegue enxergar um equilíbrio, porque até então o Big Bang está só um lado. Então o que eu, na minha visão leiga, coloco para você é o seguinte: essa origem da vida colocada pelo movimento científico hoje como a origem do tudo, o Big Bang, eu considero que eles enxergaram um movimento. Um movimento este que não explica a origem do tudo, mas mostra que há um movimento. Só que esse movimento, estamos enxergando um lado do movimento. É necessário enxergar o lado que equilibra esse movimento, visto a entropia, o equilíbrio, teoricamente a massa, a massa e a energia do universo não se altera, tá? E inclusive para explicar algumas supostas alterações que eles estão buscando na matéria escura, a gente enxerga simplesmente no processo fractal da coisa e com outros movimentos também. Então nós temos aí embaixo a gravidade, gerando essa deformação do espaço-tempo, apontando todas as linhas ali para o centro, atraindo os corpos, atraindo para si, certo? Os outros corpos, as outras matérias, as ondas também, ou seja, tudo. E ao mesmo tempo temos aí, por exemplo, a estrela aí, o Sol, emanando energia pra caramba, radiação, diversos tipos de ondas, de matéria lançando aí no espaço, gerando o chamado vento solar. Então o Sol está sempre lançando ao espaço muita matéria, muita energia. E isso tudo dentro dessa rede. Dentro dessa rede, que agora vamos lidar com essa figura azul embaixo, que a gente vai falar um pouco sobre essa geometria nas próximas aulas. O que é essa flor da vida? O que é essa bola com essa rede fractal? Tudo está dentro dessa rede. E nessa última imagem, onde tem esse brilhinho aí no meio, vamos ver o seguinte, que tudo emana. Tudo emana alguma coisa, tá? Você emana som, energia, né? Você emana calor, você emana radiação, inclusive você emana luz. Você emana tudo. E ao mesmo tempo você também exerce gravidade. E da mesma forma que você é o planeta, é uma estrela, é tudo, tá? E certamente núcleos atômicos, átomos, elétrons, enfim, tudo trabalha em cima dessas forças. E é isso que a gente queria apresentar para vocês, um pouco desses conceitos das forças do universo, e que das 4 forças, tudo caminha a trabalhar com essas 2 forças. E a gente vê dual, né? Equilíbrio. Uma lidando mais com a parte expansiva do universo, a outra com a parte compreensiva, a parte da contração do universo. E isso gerando um equilíbrio com um giro, e é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então o universo do conhecimento continua. Para aqueles que não curtem muita física, muita coisa, não se assustem. Simplesmente deixem fluir esses conhecimentos para que fique mais natural que vocês vão escutar lá na frente. Inclusive, vamos começar a misturar mais para frente alguns conceitos de filosofia. Será que esses elementos que a gente está falando de universo visível, de universo material, a gente pode jogar isso para a consciência? Será que a gente pode jogar isso para o espiritualismo, que seria o mundo invisível, para outras dimensões? Será que a gente pode jogar isso para nossas relações sociais? E a gente vai ver que sim. A gente vai ver que a coisa funciona bem misturada. E para isso vocês precisam estar com esses conhecimentos, né, um pouco mais familiarizados, como força da natureza, como o que é fractal, essas escalas micro e macro, padrão da natureza. E espero que essas aulas até então tenham pincelado isso na mente de vocês e tenham despertado, inclusive, a vontade de buscar esses conhecimentos, tá? Então a internet hoje é uma grande fonte, existem as bibliotecas, então entrem no mundo da física, da química, da matemática, da biologia, da astronomia e da física quântica, mas não é aquela quântica não, viu? Aquela que vai fazer e terapia holística só. Isso aí é outra história, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas física quântica é essa física, é a física do átomo, a física das partículas muito pequenas que o ser humano tem compreensão. Tá bom, gente? Então valeu, ficamos aqui e se preparem para a 6ª aula que está chegando aí, a penúltima aula desse nível do Universo 1, tá bom? Abração, até já, hein? Tchau, tchau!